dia para você que está aqui comigo hoje. Já começo desejando para você uma ótima semana. Eu sou a Jéssica, a bruxa que vai te ajudar a ter novas possibilidades na sua vida. Nesse programa, a gente fala sobre bruxaria, a gente fala sobre feitiços, sobre tarô, sobre relacionamentos e muito mais. Mas hoje o programa está muito mais especial, porque hoje a gente tem a presença de Claudinei Prieto. Seja bem-vindo Obrigado. aqui. Prazer, viu? Tô Acho muito que é feliz. a segunda entrevista que você faz, não é? Você fez uma na Foi. TV. Na TV não, na rádio, Foi né? no podcast No que eu tinha. podcast, Foi. lá no Foi. ABC e agora aqui. Prazer estar Foi. com você. Eu tô muito feliz, tô muito Obrigado feliz. pelo convite, viu? Imagina, eu que tenho que agradecer, né? Imagina. E a gente hoje vai falar sobre um assunto. Normalmente a gente fala sobre bruxaria, né? Verdade. Porque é o assunto que a gente gosta. Mas hoje, na verdade, a gente vai falar sobre bruxaria também, né? Tudo é bruxaria. Mas hoje a gente vai falar sobre uma peça. O Claudinei está com uma peça que ele produziu, dirigiu, escreveu. Dirigi, olha, fiz essa luz, enfim, um monte de coisa. Três em um. Não é? E é uma peça sobre o Aleister Crowley. Isso. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre quem é o Aleister Crowley, para quem não conhece. Olha, gente, difícil falar do Crowley em tão pouco tempo, né? Foi tão difícil uma peça que tem 70 minutos, imagine em meia hora, mas vamos tentar. Porque o homem parece que teve 1000 vidas em uma, Nossa. né? O Crowley foi um mago do século retrasado e passado. Tava até falando sobre isso que eu tava vindo para cá e fazendo um storyzinho no carro, porque ele é dos anos de 1800, mas morreu em 1947, então ele pegou ali a transição, né, dos séculos, e é um cara que nasceu na Inglaterra e que nasceu na Era Vitoriana da Inglaterra. E a Era Vitoriana é conhecida pelo seu dogmatismo, pelo seu conservadorismo, né, pelo mantenimento das tradições. Não sei se vocês já viram os livros ou os filmes da Jane Austen, que as mulheres eram super recatadas, casavam com os acordos familiares, Exatamente. né? Aquilo é a Era Vitoriana. Então, o Crowley nasceu naquela era, naquele contexto, naquele ambiente. E nasceu em uma família de cristãos fervorosos, né? O pai dele era um pregador itinerante, a mãe dele acabou se convertendo ao cristianismo em função do casamento com o pai, se tornou bastante fanática, e ele cresceu dentro daquele contexto, com o pai fazendo as suas pregações, com seu fanatismo, participando ali de uma comunidade dos irmãos de Plymouth, que é uma comunidade bastante ortodoxa, que existe até hoje, né? Que são chamados convencionalmente dos irmãos da Assembleia. E desde pequeno ele via que aquilo tinha alguma coisa de muito errado. E ele refutava os valores que eram compartilhados pela sua família, porque ele via que aquilo que se dizia, que se a gente está falando de cristianismo, a gente está falando de uma religião que prega o amor, né, o respeito, a compaixão, a ajuda, mas que não condizia muito com as ações da Fala da uma família, coisa e faz outra, né? Mas, na realidade, ele tinha um problema maior com a mãe do que com o pai. O pai ele ainda mantinha uma relação mais sadia, né? Mas a mãe era bastante difícil. Era uma mãe canibalizadora, né? Nossa. Uma mãe bem, bem difícil. E aí o pai dele morre. E ele se vê com a mãe, né? Nossa. E a mãe se torna ainda mais fervorosa e começa a persegui-lo. E ela vê na figura do Crowley a figura da própria besta do Apocalipse. E ela nomeia ele como a besta do Apocalipse. Nossa. Que é o nome que ele vai assumir depois na vida mágica dele posteriormente, né? Mas que ele vê, na realidade, como uma nomenclatura e um título desafiador, não demoníaco. Sim. E aí, então, ele vai estudar em Cambridge, no Trinity College, e aí ele acaba se deparando com práticas de magia. Conhece algumas pessoas que
faziam parte ali da Golden Dawn, que era uma ordem esotérica muito proeminente naquela época, né? A Golden Dawn surgiu em 1888 na Inglaterra, e era uma ordem onde todas as pessoas da elite faziam parte dela. Então a gente vai ter ali o Yeats e pessoas muito importantes ali daquela, o Waite, né? A John Fortune fez parte também dessa ordem. Então era uma ordem onde a elite pensante daquela época inglesa ali fazia parte. E claro, o Crowley ele vem de uma família muito rica, né? Ele nunca teve que trabalhar na vida, herdou muita grana e muito dinheiro, e aí ele conhece a magia. E ele se inicia na Golden Dawn, que é uma ordem comaçônica, Rosa Cruz, e que foi muito importante para a magia toda, né, aqui do Ocidente. Tudo que a gente faz hoje de magia tem ali uma marca da Golden Dawn. Mas ele era uma figura bastante controversa, uma pessoa que tinha uma personalidade bastante forte, e ele começa a arrumar problemas com as pessoas ali daquela ordem. Contestava tudo, né? Contestava tudo, e na realidade eu acho que ele estava um passo além, né, daquelas pessoas. E aí, então, ele sai da Golden Dawn e começa a buscar pela sua própria vertente mágica. E aí ele se casa com a Rose, que foi a primeira mulher dele, e durante a lua de mel deles, há 120 anos, estamos agora comemorando 120 anos, no Egito, ela entra em transe. E durante esse transe, ela canaliza as mensagens de Aiwass, que foi o espírito que ditou o famoso livro da lei. Nossa. Que ditou, né, aquela frase icônica: faça o que tu queres, há de ser tudo da lei, né? Amor é a lei, amor sob vontade, que são, na realidade, as palavras bem iniciais do livro da lei, que é um livro mais extenso, que traz uma doutrina, uma nova doutrina para a humanidade de libertação dos grilhões do passado, do conservadorismo da época, e anunciando o novo Aion, né? A Era de Horus, porque, segundo ele, nós estamos na terceira era. Nós tivemos a era de Ísis, que foi a era do matriarcado, no início da humanidade. Nossa, tem total sentido. Aí nós passamos pela era de Osíris, que é a era do patriarcado, e essa era, ela se findou quando esse livro ele foi editado. Chega a nova era, o novo Aion, a era de Horus, que é a era do filho. Do filho, a criança solar, né? A criança solar. Então todos nós estaríamos vivenciando essa era, e a era do quê? A era da liberdade, que é exatamente o que a gente vê, o que está acontecendo. Já era uma visão, né? Uma antevisão, Nossa, Jéssica, muito interessante do que isso. aconteceria, né? De liberdade, de dizer não a todas as formas de dogmatismo, de buscas por novas formas de espiritualidade, as pessoas não terem vergonha de ser quem elas são, de manifestarem a sua sexualidade plenamente. Tudo isso está dentro, né, desses textos, que é quase profético, não é? Dessas palavras, que são palavras para um novo tempo. Inclusive o Crowley, ele era bissexual, imagina isso, na era vitoriana. Nossa! Bissexual declarado, né? Aberto. Então, ou seja, o Crowley ele foi muito importante para a magia, foi muito importante para a mudança do pensamento do homem ocidental, para fazer com que hoje a gente tivesse maior liberdade. E ele influenciou tudo o que a gente pode imaginar. A cultura, a contracultura, a arte, a música, tudo tem um dedo do Crowley, de certa forma. Mas ele morre em 1947, e aí, durante algum tempo, a figura dele, ela meio que desaparece. E aí quem vai, na verdade, fazer o renascimento, a ressurgência, né, da figura de Crowley são os Beatles, que no álbum Sgt. Pepper's colocam as 200 personalidades mais importantes do mundo, colocam lá no cantinho a figura do Crowley. Nossa! Então muitas daquelas imagens, daquelas figuras, daquelas faces eram conhecidas para as pessoas, mas o Crowley não. E aí todo mundo vai tentar descobrir, pesquisar quem era aquele cara, né? E aí descobrem que ele era um grande mago do século passado,
E aí, obviamente, né, os Beatles ditam moda, ditaram e ainda ditam para tudo que se refere em termos de música, sobretudo ao rock. Várias outras bandas, como Led Zeppelin, roqueiros, David Bowie, acabam também se inspirando na figura do Crowley, se inspirando na mensagem do Crowley, colocando, criando músicas, né? Acho que talvez a mais famosa é a do Ozzy, que é Mr. Crowley, Nossa, que muito boa. inclusive faz parte, é tema Muito da boa. nossa peça, Muito né? boa. Que na verdade é uma crítica em relação ao que o Crowley fez, né? Eu fui ver a letra. A letra, ela é uma crítica, é uma reflexão sobre as ações do Crowley. E, obviamente, os Beatles acabaram ajudando a fazer essa revivescência da figura do Crowley. E aí, na década de 60, a gente vai ter aqui no Brasil, mais especificamente, o Raul Seixas e o Paulo Coelho, que eram telemitas na época, né? Faziam parte aqui de uma ordem telêmica, e que vão trazer as palavras do novo Ion, a lei de Telema, para suas canções. Acho que talvez a mais icônica, a mais conhecida é Viva a Sociedade Alternativa, né? Sociedade Alternativa. Viva, viva a Sociedade Alternativa. Se você olhar no decorrer da letra, ele vai exaltando, né? O Crowley, falando que ele é o número 666, falando da lei de Telema e tantas outras coisas. Aliás, as músicas do Raul, elas são muito... esqueci a palavra, mas assim... características, né? Significativas. Isso. E são contraculturais, né? Então, naquela época, e aí eu falo que o Crowley fez parte da cultura e da contracultura, porque olha quantas pessoas não foram influenciados pelo rei do rock, né? Como é conhecido, o Raul Seixas, rei do rock brasileiro, por essas músicas, e que incorporaram na sua vida essas filosofias, que talvez as pessoas nem soubessem exatamente a origem, mas que ressoou com elas através da música. Então a gente vai ver, né, que geralmente os fãs do Raul são mais libertários, são quase meio hippies, né, assim, são livres, têm um pensamento mais livre, contestador do mundo. Então olha só quanta coisa esse homem, né, Crowley, fez. Eu falo que ele viveu muitas vidas, né. E isso que eu estou falando da parte mais mágica dele, mas, por exemplo, o Crowley, ele era alpinista, ele é recorde, está inclusive nos livros dos recordes, né? Como um alpinista que conseguiu chegar a alturas que outras pessoas não conseguiram chegar. Era poeta, era um ser escreveu para um jornal, era uma pessoa completamente diferente, era multifacetado, né? Obviamente, o parece legado alguém dele... que eu conheço, assim, sabe? Não sei, assim, parece alguém que eu conheço, assim, de nome Claudinei, mas... Só que a gente é do mesmo signo, né? Que ele era libriano também. Meu Deus! Ele é do dia 12 e eu sou do dia 2. Sou do dia 2 de outubro, ele é do dia 12 de outubro. E esse ano, inclusive, Crowley também está fazendo 150 anos de vida, né? O aniversário dele de 150 anos. E aí eu fiquei pensando o que eu podia fazer para trazer essa figura e o legado do Crowley para que não só magistas, mas pessoas que também gostam de cultura, que gostam de arte, pudessem ter contato. Eu falo que é furar as bolhas, né? Porque muitas vezes a gente fica muito centrado no nosso mundinho ali esotérico, só entre a gente, fazendo as coisas entre a gente. Eu falo que ficar falando para pessoas que já sabem, né? Que já estão cansadas de ouvir, não tem função nenhuma. A gente tem que se comunicar com pessoas onde a nossa mensagem ainda não chegou. Então aí eu falei, cara, ano que vem vai ser o ano do Crowley, 150 anos dele, 120 anos do Livro da Lei, vou fazer uma peça. Aí convidei o Jabali, que é o ator. Nossa, que é, né, maravilhoso. Que foi muito também bom. comunicador aqui da Vibe, que é um ator bastante conceituado, já trabalhou na Globo, agora está na Record, em Reis, enfim, é um ator profissional. E ele aceitou de prontidão, né, fazer a figura do Crowley. A gente não sabia que ele ia incorporar tanto o Crowley, né? Nossa! O que tornou mais especial. Mas o intuito foi esse, foi trazer essa mensagem, né, a mensagem do novo Ion, da nova era, para um outro público, que não fosse só o público místico e esotérico. É claro que a maior parte das pessoas que vão assistir a peça são conectadas com esse universo, mas como está no teatro, é para todo mundo, né?
Porque eu acho, Jéssica, que a gente está vivenciando um momento meio uma nova era vitoriana, né? A gente não tem a Rainha Vitória para ditar as regras, mas a gente tem algumas pessoas que têm tomado instâncias de poder e forçado uma retomada de conservadorismo, perseguições religiosas. Parece uma regressão, né? A gente está voltando no tempo. Então a gente está, apesar de todo o avanço científico, tecnológico que a gente teve, a gente está muito perto da moralidade, da moral da época do Crowley. E acho que ele foi um homem que abalou as estruturas da sua época. Sim. E que talvez as pessoas terem contato com o seu pensamento abale as estruturas desse momento, porque a mensagem dele continua viva e continua tão atual hoje quanto foi no passado, né? Então, quem sabe a gente consegue despertar as pessoas. Eu acho, sabia? Porque é muito legal, porque a peça, ela gera essa curiosidade. Eu confesso que eu não conhecia muito, né? Sabia tudo, algumas coisas, mas a fundo mesmo eu não conhecia. E a peça me gerou essa curiosidade. Fui buscar a música, fui ver tanto a do Ozzy quanto a do Raul, fui procurar algumas coisas. Então, biografia, ler a biografia dele. Então, isso me gerou uma curiosidade e eu acho isso muito interessante para as pessoas realmente buscarem isso. Olha, você sabe que você, acho que já é a terceira ou quarta pessoa que me diz a mesma coisa. Olha só. Que, claro, conhecia o nome Crowley. Sim. Mas não tinha a dimensão Sim. da importância e da vida dessa pessoa. E que ao assistir a peça, isso chamou a atenção para que ela investigasse um pouco mais. Sim. Né? E até é interessante porque eu acho que talvez seja a visão de muitas pessoas, que a gente tem aquela visão do Crowley, por conta da mansão demonizada, que quem morou lá se suicidou isso, e várias tal. Coisas aconteceram. Então a gente Acontece até hoje. Fica com essa visão, o tal da banda que morou lá, o outro também e tal. O Jimmy Page, do Led Zeppelin. Eu até fui buscar, porque eu achava que o Kurt Cobain tinha morado lá, mas acho que não morou. Não morou. Na verdade, foi o Jimmy Page que adquiriu a mansão, que era, né, do Led Zeppelin. E aí várias coisas na vida dele aconteceram depois que ele adquiriu a mansão, um dos filhos dele morreu, muitas coisas aconteceram, né? Então, aquela mansão, ela é meio... Mas já era amaldiçoada. Essa que é a questão, não é? Não foi o Crowley que amaldiçoou. Na realidade, a casa onde é a Boleskine House, né, que é uma mansão ali na Escócia, ela era uma igreja, pessoas foram queimadas naquele solo por um incêndio que aconteceu durante um serviço religioso. Várias coisas já aconteciam ali. Já tinha uma história. Né? Então, na realidade, quando o Crowley comprou a casa, ela já era assombrada. Aí ele só deu uma ajudinha, né? Aí, claro, aí ele invocou anjos e demônios ali dentro. E, detalhe, né? Ele ainda não completou o ritual que ele se propôs a fazer lá, porque o Matters, que era o líder da Golden Dawn, acabou chamando ele na França, ele saiu e foi para a França e deixou o ritual incompleto, né? Não. Então, quer dizer, abriu um portal que não foi fechado, né? E é tão interessante falando nessas questões de portais, que a gente está falando do Crowley, dessa questão da magia, mas, por exemplo, o Crowley também talvez tenha sido um dos primeiros ufólogos do mundo, né? Ele... em 1909, desenhou uma figura que hoje a gente sabe que é muito próximo da raça Grey de extraterrestres, que é uma figura chamada Lan. Nossa. E aí tem os diários de Lan, que são todos os registros, né, feitos pela parceira dele, que colocam ali todos os contatos e as discussões que eles tiveram com essas inteligências possivelmente intergalácticas. Então, cara, tem muito... Eu falo, é 1000 vidas em uma. Nossa, é impressionante. Né? E olha que a gente, na peça, nem falamos do Lan, que é o extraterrestre, né? Que, teoricamente, há controvérsia. Tem gente que diz que não era, foi só uma retratação de uma imagem. Porque quem, na realidade, propõe essa história intergaláctica, né? É um discípulo dele, que é o Kenneth Grant, que herdou essa imagem do Lan e que estabelece dentro da OTO, enquanto ele fez parte da OTO, um culto a essa inteligência extraterrestre, né? Então tem algumas pessoas que dizem que na realidade foi mais uma visão do Kenneth Grant do que algo que o Crowley realmente ele fez.
Mas, nos diários da Rhode, que foi a parceira dele, que essas experiências são chamadas de Projeto Amalantra, que aconteceram ali nos Estados Unidos entre fevereiro de 1908, na realidade, até agosto do mesmo ano, você vê que eles estavam em experiências para se comunicar com outras inteligências, né? Então, assim, o cara é multifacetado. Visionário. Ô, Cláudio, então, o processo, na verdade, foi inverso. Não foi assim, vou fazer uma peça, vou pensar em quem. Na verdade, a peça surgiu por conta do Crowley mesmo, do aniversário dele. Do Crowley, por causa do aniversário, eu sempre quis, né? Acho que ele é uma figura emblemática. Se a gente pensar em figuras da magia ocidental, quais são as figuras emblemáticas que a gente tem? Acho que talvez a mais conhecida e proeminente é o Crowley. Então, quando eu pensei como é que a gente vai fazer para furar essa bolha e levar a mensagem da magia fora do nosso meio da espiritualidade, obviamente a figura do Crowley era a figura que, para mim, até porque eu simpatizo muito com ele, era uma figura forte, porque ia furar essa bolha, porque você ia ter ali não só as pessoas da magia, mas os roqueiros, as pessoas da contracultura, que iam se interessar. Mas era tudo muito incipiente, era um desejo só. Sabe como que, na realidade, eu tomei a decisão de fazer isso? Um dia estava aqui nos bastidores, esperando o meu programa, começar aqui na Vibe, que eu tenho já fazer meu merchan, que eu tenho programa todas as quartas-feiras, às 16 horas. Ouçam, porque né? é maravilhoso. Ouçam, é um encontro sagrado. E aí estava aguardando, e o Jaba ali na época fazia programa aqui também, a gente estava ali na recepção conversando. E aí ele virou para mim e falou assim: por que você não faz um curta contando a história da Wicca? Na hora que ele me falou aquilo, eu pensei, sabe aquele flash de pensamento? Por que fazer um curta se eu posso fazer uma peça de teatro e ele é ator? Aí eu virei para ele e falei assim: um curta não, mas eu tenho um convite para te fazer. Você não quer fazer Crowley no teatro para mim? Aí ele falou: aceito. E aceitou, na hora, né? E era para essa peça ter estreado no ano passado, Jéssica. E a gente tentou ao longo do ano, tivemos algumas aproximações com teatros, tudo aconteceu para não acontecer. Até a menina do teatro lá, onde a gente estava com quase tudo certo para a coisa acontecer, acabou ficando 40 dias hospitalizada, foi parar no Emílio Ribas, enfim. Então, acabou não dando certo. Quando a gente achou que a coisa ia engrenar, o Jaba ele recebeu o chamado para Record, para ele poder fazer Reis, né? Um personagem em Reis. Então aquilo ficou estacionado. Quando foi em setembro do ano passado, que isso eu estou falando do início do ano, a conversa que eu tive com ele. Quando foi em setembro, acabou Reis, acabou tudo, ele retornou. E aí eu falei, vamos retomar o projeto? Vamos retomar o projeto. Mas eu falei assim, puta, nada deu certo até agora, né? Enfim. Provações. Provações, tudo aconteceu. Será que o Crowley não quer? E aí eu me abro, assim, e deixo o universo conspirar. Aí a gente conseguiu fazer a leitura da peça no dia 12 de outubro, que foi o aniversário do Crowley. A gente fez uma leitura aberta para as pessoas, para elas irem lá e conferirem a leitura do texto. E no dia anterior eu já tinha a confirmação que seria no Teatro Santa Cruz. Nossa. Tudo deu certo. Foi quando era para ser, né? E aí a gente ensaiou, produzimos, fizemos tudo de outubro do ano passado até agora, fevereiro desse ano, que foi, né? Finalizamos o último ensaio no dia 28 para poder fazer a estreia no dia 1º de março. Então a gente teve aí outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses. Foi muito rápido. De ensaio, de produção, de criação, de imaginar tudo aquilo, né? Cenário, porque eu também fiz o cenário, fui atrás das peças, imaginei, pensei naquilo. Então, tudo deu certo. Eu tenho um ditado comigo, Jéssica: quando uma coisa é para dar certo, ela não dá errado. Exatamente. Quando alguma coisa começa a dar errado, é porque não é pra gente. Ou não é o momento, né? Eu largo. Quando a coisa começa a dar errado, eu entendo que é um sinal do universo que aquilo não é pra mim. Então, porque eu falo, tudo que é bom vem fácil. Sim. Né? E isso é completamente oposto que a sociedade prega, né? Fala que tudo que é bom tem que ser dá difícil. Muito sacrifício, é difícil para o sabor ser melhor no final. Pelos deuses,
já tá dando problema, não pode ser bom. Verdade. Já começou mal. Então, eu me abro, eu deixo as coisas acontecerem. E com o Crowley foi assim, foi tudo sempre muito natural. Ai, Pra você ter ideia, aquele texto todo que você viu foi escrito em 4 dias. Nossa! Em 4 dias. Na realidade, era muito maior, tá, gente? Porque eram 49 páginas de texto, que ficou muito grande, ia dar quase 2 horas de peça, que a gente reduziu para 23. Eu escrevi em 4 dias. Quando o Jaba ali, ele falou, eu topo, vou fazer? Falei, então agora eu vou me abrir Agora vai. para escrever isso daí, né? E eu sou assim, eu escrevo tudo muito rápido. Eu me abro e a E coisa vai. vem. Ai, gente. Alguns chamariam de psicografia. Eu, como não acredito em psicografia, falo que a gente se abre para a inspiração do universo. Ai, Cláudia, tinha tanta coisa pra te perguntar Ai, ainda, mas o tempo é tão acabou. curto! Acabou, gente. A gente precisa de um programa de 24 horas. Nossa, é porque é muito assunto. Eu queria perguntar tanta coisa. Como você imaginaria ele hoje, sabe? Eu queria, nossa, muita coisa. Depois a gente faz um outro programa de novo, vamos fazer assim. porque é muita coisa. Mas eu queria Obrigado, te agradecer meu muito. Eu que agradeço. Gente, viu? assistam a peça, porque A Jéssica olha, teve lá. eu fui. É. Nossa, tá sensacional, de verdade mesmo. Ela vai voltar. Vou. Vale muito a pena. Assistam. Vai ficar o mês inteiro, Fica né? o mês inteiro, fica até o dia 29 agora de março, sempre aos sábados, às 20 horas, no Teatro Santa Cruz, que fica ali no Shopping Metrô Santa Cruz. Super fácil de ir, super gostoso. Vai lá fazer um passeio maravilhoso, Programa tá bom? de sábado, né? Com a Gostosinho. família. É livre, pode levar as crianças, não tem nada demais. Maravilhoso. Né? Apesar de ser uma figura controversa, no texto a gente não colocou esses lados mais complexos, né? Então é programa para todo mundo, é para família. Ai, gente, Obrigado, imagina. Obrigado de Obrigado. verdade. E é isso, tá? Ficamos por aqui com mais um Madrugada Astral e até a semana que vem. Um beijo enorme no seu coração.